Muito boa noite, galera. Professor Marcelo Narciso aqui na área. Sejam todos muito bem-vindos para mais um podcast. Estou aqui com o ilustríssimo doutor Matheus. Muito obrigado, doutor, pela Eu sua que presença aqui. agradeço. Daqui a Eu pouco que agradeço. o Matheus vai se apresentar, vai falar um pouquinho sobre ele. Vamos É, deixar aqui o seu like, se inscreva no canal para que você possa sempre estar recebendo as notificações de assuntos muito relevantes. Hoje nós vamos falar de um assunto aqui que derruba muito candidato em concurso. Não só derruba candidato em concurso, mas também derruba no dia a dia do ser humano, derruba o ser humano, né, doutor? Então, sim. se inscreva para você ficar sempre por dentro das notícias. Isso aqui vai te ajudar muito na sua caminhada de concurseiro. Doutor, obrigado pela sua presença, por ter aceitado o convite aqui. É um assunto que eu sempre quis trabalhar aqui com a galera da Bravo, com os alunos, né? Não para todo mundo, de um modo geral, porque eu sei que a ansiedade é um negócio, eu consigo perceber nos alunos, a ansiedade é um grande problema. É, e você, como médico, você é psiquiatra, tem especialidade na área, com certeza lida com muitas questões desse tipo. Então, vou Todos fazer os muito, dias. todos os dias, né? Vou te fazer muitas perguntas aqui de dores que eu recebo dos Aham. alunos, para ver se a gente ajuda. Mas, é, então, fala um pouquinho, doutor. Ah, você trabalha, você atua em que cidade? A sua formação já adiantei aqui, mas fala um pouquinho aí para nós, por favor, doutor. Beleza. Primeiro, agradecer o convite, né? Obrigado aí, Marcelo. Um abraço a todo mundo que está assistindo. Falar um pouquinho de mim, né? Eu sou psiquiatra, eu formei aqui na cidade de Montes Claros e fiz minha residência médica no Instituto Bairral de Psiquiatria, que é um grande hospital psiquiátrico que fica no interior de São Paulo. Aqui Legal. não é muito conhecido não, mas lá é um hospital de referência e ele é considerado o maior complexo em saúde mental da América Latina. Uau! Então é um grande complexo mesmo em saúde mental. É bem legal, assim, pra quem Nossa, quiser que legal. pesquisar, joga no Google aí que você vai ver. Interessante. E aí eu fiquei 3 anos lá, né? Então eu tive a oportunidade de ver muita coisa, de estudar muita coisa, de estar em contato, assim, realmente com o mundo acadêmico, com os pacientes. O que você viu lá é muito parecido com o que você vê no dia a dia, ou lá o bicho pegou mais pesado? Lá tem um pouco do viés de ser um hospital psiquiátrico, então Hum. o perfil de paciente é mais grave, né? Ah, Então lá eu vi tá. os casos mais graves que você pode imaginar, Meu a gente Deus. tinha lá. Mas a gente tinha práticas de consultório também, né? Assim, que a gente chama de ambulatório. Então a prática ambulatorial é muito parecida. São casos de depressão, ansiedade, muito do que a Hum. gente vê no dia a dia, sabe? Então tinha umas coisas loucas, umas bizarrices que Tinha, tinha. tinha. Quando o cérebro humano dá uma bugada, o trem buga, É, dá ruim, dá né? ruim. Dá ruim. Mas hoje nós vamos falar aqui como desbugar aqueles que estão ficando bugados, a galera que tá aí na ansiedade. É, ó, doutor, uma pergunta assim, primeiro, antes de mais nada, porque ansiedade, ela é boa ou ela é ruim? Antes de mais nada, já vou perguntando logo Ótimo. no talo. Ansiedade é boa ou é ruim? Então, a resposta é depende, né? Essa Hum, pergunta ela é muito boa. Por quê? Porque um pouco de ansiedade é normal de todo ser humano sentir. Então a gente precisa, na verdade, de ansiedade, a gente nos manter alerta, né? Nos manter legal. ativos, Boa, legal, ter verdade. aquele ímpeto, aquele drive, assim, aquela vontade de fazer as coisas, né? Uhum. Senão o cara não sai do lugar, Senão o né? cara não sai do lugar, né? Se a Aham. pessoa que não tem nenhuma ansiedade, que seria impossível, mas teoricamente seria uma pessoa que ficaria na inércia. Meu Então, um Deus. pouquinho de ansiedade é Hum. o que nos motiva ali, de fazer as coisas, querer fazer acontecer, querer ver o Uhum. resultado. O problema é, quando a ansiedade ela passa de um determinado ponto, ela deixa de ser uma ansiedade normal e passa a tornar um problema, um transtorno, né? Aí a gente começa a entrar dentro do campo da psiquiatria mesmo, que seria o transtorno de ansiedade. Ou O os transtorno. transtornos, que tem mais de um. Tem mais de um? Tem mais de um. Tem mais de um transtorno de É, ansiedade? no fundo, tudo é ansiedade. Sim, Mas a legal. maneira como ela se manifesta pode Ah, ser um pouquinho diferente. Aí a gente dá um nome para cada tá. manifestação. Legal. É parecido com. Eu acho que eu vou viajar na maionese aqui, né? Do que Não, eu vou falar aqui. É tipo o autismo tem os graus. é mais ou menos isso, Não é assim. bem, mas A gente pode conversar, assim, a ansiedade, ela se divide, né, como ansiedade generalizada, uhum. que é aquela pessoa que o próprio nome já diz, né? Ela é de forma generalizadamente Ansi- ansiosa. Então ela Com preocupa com tudo. tudo.
Então, ela preocupa com o trabalho, ela preocupa com a viagem, ela preocupa com a prova, ela preocupa com o casamento, com os pais, tudo que vai Vixe, meu acontecendo Deus na do vida céu. dela, Preocupa ela com... preocupa de E forma muito. excessiva, Ah, a nossa. ponto disso atrapalhar a vida dessa pessoa. Então, esse é um tipo de ansiedade. Existem outros que são ansiedades mais focadas em determinadas situações. Pessoas que têm medo de falar em público, aí ela tem um tipo de ansiedade, chama ansiedade social, que é aquela pessoa que tem crise de ansiedade quando ela se sente exposta, julgada, avaliada por outros. Nossa, Então, isso é difícil. sim. Aí tem vários tipos de ansiedade. Tem Interessante. a síndrome do pânico, ela é um tipo de ansiedade também, que é um A pouco diferente. síndrome do pânico é um tipo de ansiedade. É um tipo de ansiedade. Seria uma super ansiedade? A síndrome do pânico é a pessoa que tem uma crise rápida, mas de super ansiedade. Então a ansiedade faz um pico muito alto e nesse pico a pessoa sente realmente sintomas físicos tão importantes que ela pode achar que ela está infartando, que ela está tendo um derrame, um AVC. Mas aquilo é É psicológico. psicológico. Meu Deus Então do céu. muita gente doideira. mesmo procura o pronto-socorro, né? Chega achando que realmente está morrendo ou tendo algum problema de E não saúde tá grave, tendo. faz os exames e não tem nada. Cara. Clinicamente, né? Ele tem um transtorno de Ou ansiedade. seja, o ser humano, ele consegue se matar psicologicamente. Assim, eu acho que eu viajei aqui um pouco, mas nem que for a conta-gotas a gente faz isso, né, doutor? Porque é claro que, com exceção de acontecimentos trágicos, esses eventos que impactam psicologicamente, a gente vai também ali meio que se autodestruindo, dependendo do estilo de vida que a pessoa tem. Com certeza. Um pensamento muito negativo sobre a vida, Sim. sei lá. Tá. Uma coisa assim, doutor, uma curiosidade aqui sobre a questão de ansiedade. Muita gente, é um problema que eu vejo em perguntas que o pessoal manda pra mim no meu Instagram, por exemplo, sobre, elas falam assim: Marcelo, eu estou tomando tal medicamento, será que isso pode me atrapalhar? Eu estou tomando por conta própria. Essa questão da automedicação, doutor, quais são os problemas reais? Porque parece assim, quando o cara toma, parece que resolveu um problema, mas ele não tem noção dos reais problemas e Sim, consequências sim. da automedicação. Então, eu sou radicalmente contra a automedicação, porque isso implica em vários problemas. Assim, se a pessoa não sabe o que ela está tomando, ela não deve tomar, Uhum. né? A dosagem, a indicação, as contraindicações, os efeitos colaterais. Então, existem basicamente dois tipos de remédio para ansiedade. Os antidepressivos, que apesar do nome, né, sugerir que seja remédio para depressão, são os remédios que tratam ansiedade também. E existem os calmantes, que popularmente são conhecidos como calmantes, que são os benzodiazepínicos, que é o nome médico, que são os tarja preta. É o famoso Rivotril, Alprazolam, que é o Frontal, enfim, esses O são Rivotril é bem famoso, muito né? famosos. Então existem esses dois medicamentos. Eu costumo explicar para os meus pacientes fazendo a seguinte comparação. Se a gente fosse considerar a ansiedade como um fogo, à medida que a pessoa fica ansiosa, né, vamos supor que você tem uma crise de ansiedade agora, começou a pegar fogo aqui. Existe um remédio que ele agiria como um extintor de incêndio. Então ele vem e apaga o fogo de forma rápida, que é o calmante. É o Rivotril, esse tarja preta. Ele faz o negócio rapidamente. Rapidamente. Ele alivia a ansiedade de forma rápida. Porém, ele apaga o fogo, mas ele não resolve o curto-circuito que está ali voltando na Caramba, é faísca. verdade. Então, Nossa. pode ser que a pessoa vai ter crise novamente. Aí o outro remédio, que é o antidepressivo, é o que realmente vai lá e resolve o curto-circuito. Interessante. Então, ele é o melhor para ser usado. Uhum. E o que muita gente faz automedicação é com calmante, que é o tarja preta, que é o Rivotril. Nossa, As pessoas cara. tomam Rivotril para dormir, tomam Rivotril quando fica ansioso. Mas o Rivotril, por ser tarja preta, ele tem um risco de dependência, né? Então a pessoa pode ficar viciada no Rivotril. Às vezes ela só dorme com o Rivotril. Só fica feliz Só com o fica Rivotril? calmo durante o dia com o Rivotril. E o Rivotril, esses medicamentos que... Por isso que ele é tarja preta, porque, o corpo vai acostumando com esse remédio. Então, o que antes... Existe o gotas, né? Vou dar exemplo do gotas. Que antes 5 gotas fazia efeito, depois de um tempo não faz mais. Precisa de... Aí a pessoa aumenta para 10. Nossa. E esse é o problema. Então, por conta própria, por né? conta própria. Quando a pessoa usa de acordo com a recomendação médica, aí é outra história, né? Porque aí a dose é calculada, o tempo é calculado, e aí a pessoa usa da forma correta e
e tira o proveito desse remédio, que ele é maravilhoso. Ele Uhum. tira a ansiedade, assim. Ele resolve um problema Resolve. específico, mas o curto-circuito, quem vai tampar o buraco do curto-circuito é o É o outro, é antidepressivo o antidepressivo, que é um remédio de longo de prazo. longo prazo. E que ele é tarja vermelha, ele não vicia, não tem problema tomar por muito tempo. Ele foi feito para ser usado por muito tempo. Ele Uhum. demora a fazer efeito, não é de um dia para o outro. Demora 15, 20, 30 Que é outro dias. problema. Hoje nós estamos numa vibe da galera tá muito. Porque assim, você pega a galera do geração TikTok. É tudo ontem. Tá tudo Imediatismo, né? imediatismo. Você toma um medicamento, a pessoa não vê efeito ali. E fala, mas isso não funciona comigo. Uhum. Isso acontece. Que é um problema Isso também. acontece. Tanto é que a gente precisa orientar o paciente. Olha, você não vai sentir diferença tomando antidepressivo de um dia para o outro. Você precisa esperar 15, 20, 30 dias para você conseguir Nossa. colher os frutos desse tratamento. É Então, paciência tem mesmo. que ter um pouquinho de paciência no começo, mas depois que o remédio, uma vez que o remédio começa a fazer o efeito, aí o efeito é muito duradouro. Né? Nossa, que legal. Principalmente se a pessoa tomar de forma correta, todo dia, fizer o tratamento no tempo correto. O tratamento ele não é para a vida toda, que é um receio, um medo de muita gente. Às vezes alguém que está assistindo e tem medo de ir no psiquiatra porque vai começar a tomar remédio e nunca mais vai parar de tomar. Isso é verdade. Isso não é verdade. O tratamento da ansiedade, ele tem hora para começar e hora para acabar. Legal. Entendeu? Tem cura, né, doutor? A gente não usa esse termo cura, Qual que seria? porque cura remete a algumas doenças. Por exemplo, você pegou uma catapora e você curou e você não vai ter aquilo nunca mais. Uhum. A ansiedade, ela tá mais dentro de um espectro. Assim, Ah, existe um pouco de ansiedade que é normal, né? No ser perfeito. humano. Então, não tem como curar isso. A gente consegue controlar a ansiedade que está excessiva. Então, a gente diminui os níveis de ansiedade. Equilíbrio. O equilíbrio. Então, tem como equilibrar a ansiedade para a legal. pessoa viver com qualidade. Perfeito. Isso aí dá. E a gente faz isso todos os A dias. cura minha, então, seria o equilíbrio. Seria o que você quis dizer com a cura. Isso. Né? É chegar no equilíbrio. A pessoa tem uma ansiedade saudável. Exatamente. Né? Até conversando com o Marcelo mais cedo, que existe um gráfico que chama Yerkes-Dodge, né? Com Y, Yerkes com Y e K. O que esse gráfico ele nos mostra, né? Ele é um gráfico que analisa o grau de ansiedade versus a produtividade da pessoa. Então, legal. quando a ansiedade está no nível mais baixo, que seria próximo de zero, né? Que é uma coisa quase que utópica, a produtividade ela também fica próximo de zero. Porque o gráfico é em forma de U invertido. Que interessante. Então, a pessoa que não tem nenhuma ansiedade, que estaria relaxadão assim, ela não consegue ser produtiva. À medida que a ansiedade vai aumentando, ela começa a nos deixar produtivos. Só que depois que ela passa de um determinado grau, a curva começa a cair de novo. Então, a ansiedade, a partir de um certo ponto, começa a atrapalhar. Nossa. E aí o rendimento cai. Então a pergunta do Luiz, ansiedade pode causar desatenção dentro de alguma atividade? Sim. Porque o rendimento, a atenção vai ficar prejudicada. Com toda certeza. Né? Se a sua mente está preocupada, excessivamente preocupada com alguma coisa, se você tenta estudar, se você tenta focar, você não vai conseguir. Já era. Não vai. Ó, que interessante. Então, se o cara tá inerte demais, ele tá tão inerte que ele não tem ânimo para concentrar. Se o cara tá muito, a ansiedade tá demais, ele não consegue focar naquilo que é importante porque ele tá com um grau de ansiedade, tá turbinado ali demais. Então, equilíbrio, cara. Meu Deus do céu. Então, atrapalha sim, né? Atrapalha. Pergunta Luiz, atrapalha a falta de atenção, afeta a atenção com toda certeza. Inclusive no livro, quando você pega o livro, a literatura, é descrito como um sintoma da ansiedade, tá escrito desse jeito no livro. A redução da concentração ou sensação de brancos na mente. Então, a pessoa que tem uns brancos, ou na hora da prova dá um branco, ou no dia a dia ela começa a ter muito branco, isso pode ser ansiedade. Olha que interessante. Tem que investigar melhor, mas a ansiedade causa isso. O branco seria tipo aquele... Ai, meu Deus, o que eu fui fazer? Dá um apagão, Você abre a geladeira e não sabe o que você foi fazer, mas... Meu Deus do céu, Se abrir a geladeira e fechar do nada, eu tô preocupado aqui, que eu volto e uma vez ou outra no dia a dia, é normal, a gente acaba fazendo isso. Mas quando isso acontece de uma forma muito frequente,
principalmente em atividades importantes do dia, Hum, né? Uma prova, um concurso. dá um Chega lá, deu um branco lá. branco. Aquilo é ansiedade, né, doutor? Aquilo é ansiedade. Né? A pessoa está preparada, ela estudou, ela sabe Meu aquilo, ela Deus, faz o simulado, ela vai bem. Na prova, ela dá um branco, dá um um branco. apagão. Então, quando a Caramba. pessoa controla a ansiedade, ela equilibra a ansiedade, ela vai bem. Como é que vai para controlar, doutor? Por exemplo, vamos colocar a seguinte situação. A pessoa, ela é, vai fazer uma prova. E pouco tempo antes da prova, o coração tá batendo na garganta. Uhum. Tem alguma dica, doutor? Pelo menos para essa hora, assim, como é que dá para fazer ali que pra acudir? Assim, ela mesma se autocurar, vamos colocar Aham, assim. O sim. que você Existe, sugere? todo mundo sabe que respirar fundo acalma. Tanto é que a gente Nossa, orienta as verdade. pessoas, né? A gente Verdade. fala, calma, respira fundo. Nossa, isso é muito, funciona demais. Funciona. Mas existe uma maneira correta, ou talvez melhor, de respirar fundo, que se chama respiração diafragmática. Então a gente tem um músculo que fica nessa região, ele fica os nossos pulmões, e abaixo do pulmão a gente tem um músculo que se chama diafragma. E ele Aham. fica subindo e descendo dentro do nosso abdômen, do nosso tórax, e é ele que faz a gente respirar. Então, quando você respira usando o diafragma, você está fazendo essa respiração diafragmática. A melhor maneira de respirar é usando o abdômen. Então, assim, você vai puxar o ar e vai sentir o seu abdômen indo para frente. E você vai Que puxar pelo legal. nariz. E você vai soltar pela boca, sentindo o abdômen contraindo, Esvaziando. esvaziando. Então, quando você Legal. faz isso, você estimula o diafragma, estimula o nervo vago, que é um nervo que passa aqui, e ele estimula o sistema parasimpático, que é o nosso freio. O freio do corpo humano é o Que da sistema. hora. Quando a gente está relaxado, o Hum, nosso sistema parasimpático ele está ativado. Nossa. Quando a gente está estresse, né, estressado, luta ou fuga, né, adrenalina, é o sistema simpático. Então, Hum. eles ficam se equilibrando. Então, quando você faz essa respiração, você dá uma força maior para o parasimpático. Então, é ele que faz seu batimento desacelerar, Que da hora. seu corpo ir relaxando e desacelerando. Que interessante, Então, a doutor. técnica correta para quem quer pesquisar, né, e praticar é você inspirar o ar pelo nariz, usando o abdômen, né? Então, você vai sentir o abdômen indo para frente, Uhum. expandindo, e você vai contar até 4 ou 5, né? Você vai sentir o seu pulmão encher. Aí você prende a respiração por 1 a Hum. 2 segundos e solta pela boca até o pulmão esvaziar. E você vai Legal. sentir o abdômen contraindo. Então, esse Interessante. tempo de esvaziamento dura uns 5, 6 segundos. E você vai repetindo esse ciclo. Se você fizer agora, você já vai sentir. Que interessante. É instantâneo, assim. Você Que começa a legal. sentir, você repetir esse ciclo, né? 3, 4, 5, 6 vezes. Assim, você começa a sentir seu corpo dando uma acalmada. Que da hora isso aí que você tá falando, porque eu já li uma vez que eu sempre tive o pensamento seguinte, que o meu cérebro influenciava meu corpo. Isso é verdade. Mas eu nunca tinha parado para pensar que também o meu corpo influencia meu cérebro. Uhum. Então, o lance da respiração é tipo o cérebro. Eu tô de boas, meu. Tô acalmando aqui, Sim, respira, sim. avisa ele que Uhum. quem tá no comando aqui é você, Sim, meio que isso. sim. A respiração Muito. é muito poderosa, né, doutor? Demais. A pessoa pensa que é bobeira esse negócio de meditação. Meditação é uma das coisas que mais têm sido estudadas pela comunidade científica, né, para o tratamento da ansiedade. Nossa, que Tem, da e hora. tem muita evidência já, isso já é uma coisa que está estabelecido, de que meditação melhora a ansiedade. Que da hora. Então, Que da hora. meditar é porque é difícil, né? Nós ocidentais, a gente não tem muito essa Não tem, cultura. Mas verdade. existem aplicativos, né? Existem meditações guiadas até no próprio YouTube, De de graça. graça, que usa essa respiração diafragmática, que usa outras técnicas de Que mindfulness, interessante. né? Mindfulness. Que é essa meditação da atenção plena. Atenção plena. Isso. Isso funciona Essa é a que eu realmente. pratico mais hoje. Essa é a mais estudada hoje É em a mais dia. estudada? Ai, que bom. Então você É a que eu tá mais pratico, é a mindfulness. É a atenção plena atenção ao plena. momento. Isso, É, isso, por exemplo, e eu pratico em vários momentos que eu tô fazendo. Muitas vezes, na hora que eu tô comendo, eu presto isso, atenção isso. no gosto da comida. E, Porque então, a gente nem faz isso, né, doutor? a gente não Come faz vendo isso. A vídeo. gente vive no automático.
Então, Uhum. o mindfulness, o que que é isso? Vamos usar o termo atenção plena, que é a mesma coisa. O que que é a gente usar a atenção plena no dia a dia? É a gente sair do automático e estar presente nas Legal. coisas que a gente faz. Muito Então, legal. vamos usar esse exemplo da alimentação, do almoço, né? O primeiro cenário seria você almoçar assistindo televisão, Uhum. resolvendo coisa no telefone, no WhatsApp. Você não está almoçando. Não estou. Eu não vejo o gosto da Você comida. está ingerindo uma comida para dentro, mas você O não. mais automático No mais, possível é isso aí. o segundo cenário seria você parar, olhar para o prato, ver o que, é que tem no prato, ver as cores do prato, Uhum. o Cheiro. cheiro, o sabor, a textura, você estar presente no ato de comer. Isso Caramba. dá um outro significado. Então, Totalmente. isso é meditar, já é meditação, Que da já é hora, cara. atenção plena, né? A gente poderia Nossa. fazer isso agora, assim. Eu poderia estar conversando com você, pensando que amanhã eu tenho que dar uma aula, eu tenho que Uhum. viajar, eu tenho que fazer isso. Mas, quando eu uso a atenção plena, eu estou aqui agora com o Marcelo no podcast. Então, minha atenção está aqui. Uhum. Então, isso é meditar. Que da hora. Que legal, doutor. Hoje, você falando isso aí, eu consigo ver que por que que as pessoas, as grandes empresas, pagam tão caro pela atenção. Hoje, se a gente nota. O que que é isso? O que que é o mindfulness? É atenção. Que eu acho que é um dos ativos hoje na internet mais caros do mundo, chama-se Mas, atenção. Eu vou dar um exemplo. 1 minuto custa, acho que é meio milhão como é que é, moço? Muito mais do que isso. No, ah, no Big Brother. uhum, Porque a atenção da galera tá toda ali. uhum, E você voltar a atenção pra si próprio, pra você, pra na hora que você tá comendo, é, isso faz tanta diferença. Hoje, por exemplo, hoje pela manhã, eu acordei, aí peguei minha filha, a gente acordamos, eu acordei mais cedo, depois ela acordou, aí a gente sentou no quintal, no chão mesmo, e começamos a fazer meditação. Ou mindfulness, uhum. que é prestar atenção nos pássaros, no Isso. som, Isso é na meditação. roupa encostando na gente. Coisa que a gente não faz isso. Ó, acho que até agora, quem tá nos vendo, ninguém tava prestando atenção na roupa Sim. que estava encostando. A gente não percebe muitas Na coisas. poltrona, Na na poltrona. temperatura, no Isso. som. Então, quanto mais você começa a prestar atenção no ambiente, nas coisas, no seu corpo, no ar entrando, Uhum. saindo, você Isso. vai entrando nesse estado de meditação, de atenção plena. Então, Isso melhora não muito a precisa ser um ansiedade. monge, ir pra montanha, ficar meditando, né? É, Isso é muito é, difícil. E sim. isso é quase que E nem montanha a inviável. gente tem aqui praticamente. É. Não, é Mas verdade. o mindfulness é a meditação do dia a dia. Nossa, que bom ouvir isso, porque daí uma coisa e que, nossa, me ajudou demais em várias Ajuda, coisas. ajuda Trabalho, muito. rendimento profissional, é, principalmente quando eu faço pela manhã. A galera não sabe, mas aqui, doutor, aqui nessa cortina aqui, ó, nessa cortina tem um espaçozinho onde eu tenho um tapetinho que eu Aham. coloco. A galera não sabe. Um dia eu vou mostrar pra vocês. Não vou mostrar hoje, não. Eu coloco um tapetinho onde eu também pratico essa meditação plena. Eu deito, Ótimo. ponho o fone de ouvido. Isso. Eu tenho um aplicativo que eu pago, né? Ele é pago, é cento Uhum. e pouco, 200 e pouco por ano. Ele não é caro pelos Aham. benefícios. Aham. E é uma meditação guiada. Aí eu vou treinando isso, eu gosto muito. Daí tá aí uma coisa muito boa de ouvir de um médico, os benefícios da meditação. A pessoa confunde meditação com religião, não tem nada a Não ver. tem nada a ver. Não tem nada a ver, não é religião, não se trata de religião. Atenção plena é isso que a gente falou, é estar presente no que você faz. Uhum. Isso independe de religião. Independe de religião. Até pra religião vai te ajudar, porque às vezes Vai você vai pra ajudar. igreja lá e não sabe, que não presta Às atenção vezes nem você tá na nada. igreja e tá mexendo no celular, É, né? Você não tá prestando, não tá lá. não tá lá presente. O mais comum é hoje, as pessoas não estão onde elas estão. Exatamente. Elas geralmente estão em outro lugar. E isso causa ansiedade, né? Com certeza. Eu dei o exemplo do celular, rede social é uma das coisas que mais causa ansiedade hoje em dia. Né? A gente é Nossa. bombardeado. Todo mundo sabe, né? A gente entra no Instagram, a gente é bombardeado com muitas informações. E a gente é bombardeado com anúncios, com Com produtos, vidas lindas, com vidas pessoas lindas, saudáveis, parece que elas não têm problema. pessoas ah,
bonitas, saudáveis, ricas, que viajam o mundo, Não falta não nada, falta nada. fartura. E se você não tem esse padrão de vida, tem alguma coisa errada com você. É verdade. Então isso gera ansiedade, né? A rede social, ela muitas vezes, né? É uma coisa que é utópica, né? Assim, o que é O mostrado ali real não é a não é a realidade. realidade. Então, a gente fica sempre com aquela impressão, né? Se eu não tiver, se eu não comprar esse carro, eu não vou ser feliz. Se eu não fizer Uhum. essa viagem, eu não vou ser feliz. Se eu não ganhar tantos mil por mês, eu não vou ser feliz. E isso vai causando uma angústia, uma ansiedade na gente, Meu Deus. De que, que? que é muito influenciado pela rede social. Nossa, a galera geralmente fala assim: ah, por que que é tão difícil ficar concentrado? Eu penso o seguinte, doutor. A gente treina tanto a nossa desconcentração, usando a rede social, tudo, que como é que você vai ter algum tesão lendo um livro? Ele não pisca, ele não tem Uhum, curtida, ele não uhum. tem nada. Ali é texto, é papel, você tem que ter disciplina que você não construiu ao longo do dia. Você chega, a maioria tá cansado veio do trabalho, e senta para estudar. Assim, a empolgação é zero. Porque as pessoas têm que se acostumar um pouco também com o tédio, né? A gente não se permite mais ficar A com gente tédio, precisa do tédio. não é, doutor? A gente precisa do tédio. Porque quando você fica acostumado a ter tantos estímulos, uma frequência muito alta, que é o que a rede social faz, aquilo te prende. Na verdade, a rede social, ela é desenvolvida, eles contratam cientistas para aprimorar o aplicativo, o algoritmo, de modo que você fica preso lá. Então, aquilo libera um prazer na gente que a gente fica horas e horas, a gente E fica preso é ali. um prazer tipo o hambúrguer. É Ele, tipo um você hambúrguer. come, encheu a barriga, mas É, daqui a pouco a barriga ronca de novo. em outras palavras, assim, o aplicativo, né, de rede social, em algum grau, ele foi feito para você ficar viciado nele. Então, a gente precisa do tédio, porque o tédio é a vida real, É a né? vida real. A gente vai estudar, a gente vai ler, a gente vai, enfim, meditar, vai orar. A gente precisa de calma, de tempo, Uhum, de vazio, né? De não tem nada para fazer. legal. A gente poder contemplar, refletir, pensar. Então, as pessoas às vezes confundem isso com o tédio, né? Hoje em dia, você tá num prédio, você chama o elevador. Você não consegue esperar um minuto do elevador chegar sem pegar o telefone e olhar o O Instagram. cara pede um Uber, aí tá lá 8 minutos, ele não, vou cancelar, vou caçar outro. Pois é. Ninguém Então, quer. isso mostra que não é, a sociedade está ansiosa como um todo. E a ansiedade, ela tem aumentando com os anos, né? Inclusive, tem até um Nossa. livro muito interessante que eu li recentemente, que ele traz um dado que é assustador, né? Ele informa que a criança de hoje em dia, ela tem o mesmo nível de ansiedade de um paciente ansioso da década de 50. Nossa, que doideira. É. Isso será isso Porque por causa do bombardeio de de estímulos, estímulos, né? de estímulos. É muita coisa piscando, é muita É muita musiquinha, muita informação informação. a E não tem toda como tirar hora. elas disso mais, né, doutor? Eu falo assim, tem como você equilibrar, mas é quase impossível. Por exemplo, você vai na escola, meus filhos não têm celular. Um tem 13 outro tem 12. Aí, mas na escola, eles são praticamente os únicos que não têm um telefone. Todo mundo tem TikTok. Eu escolhi eles não terem, até onde for Uhum, possível, eles vão ficar sem. sim. Até eu sei que chega um ponto que não é mais saudável para a própria convivência, senão eles ficam muito alheios Uhum, às sim, coisas. sim. Mas até onde for possível, eu deixo sem. Então eu já vejo que eles reclamam, tá, mas aí eu explico, né? Justamente, eu não sabia desse dado aí, mas é bizarro esse negócio. É, É muito estímulo, é muito bombardeio. O tanto que for possível a gente é, criar ali um equilíbrio na criança, melhor. sim. É E isso isso que eu reflete penso. nos adultos também, né? Que o nosso estilo de vida mudou. Ele é muito mais acelerado, a gente trabalha numa frequência maior, né? Assim, de resolver mais coisas ao mesmo tempo, Multitarefa. multitarefas. Então, isso acaba sendo um terreno propício para a ansiedade. Nossa. É uma luta. Deixa eu ver aqui, tem algumas perguntas. Inclusive, tem um livro que chama Nação Dopamina. Quem quiser dar uma lida, que Eu já. ele É fala, bom?
ele fala sobre isso, das redes sociais, a importância do tédio. Nação Dopamina. Nação Dopamina. Olha, esse livro, Uma dica aí esse livro eu É um já livro bem vi famoso. recomendações dele. Eu vou ler. Eu não li esse Ele livro. é legal. É bom, né? Uhum. Se a ansiedade começa a te atrapalhar, pode ser que seja interessante você procurar um profissional para te orientar, para te avaliar. Uma pergunta importante. Quando, doutor, ele tem que procurar um profissional? Uhum. Quando que ele fala assim, ó, isso aqui já tá dando ruim, eu já tenho que ir no médico? Quando procurar um profissional? Quando a ansiedade atrapalha as suas atividades do dia, então atrapalha o seu rendimento, atrapalha a sua produtividade, ou quando a ansiedade começa a te paralisar, né? Você vai fazer uma prova, você trava, dá um branco, né? Nossa. Você fica com medo demais, medo de dar errado. Então, quando essa ansiedade começa a te paralisar, é um sinal de que é um problema. Quando ela começa a atrapalhar a sua funcionalidade, sua produtividade, pode ser um sinal de que é um problema. Quando você começa a ter sintomas físicos, também já é um sinal de problema. Batedeira, taquicardia, aperto no peito, falta de ar, dor de barriga, sudorese, tensão muscular, insônia. Tudo isso pode ser sintoma de ansiedade. Aí vale a pena procurar um profissional. Ah, com certeza. E não se automedicar, que é um grande E problema jamais se hoje. automedicar. A pessoa Jamais. comprar... hoje não é tão difícil, infelizmente, comprar medicamento controlado, e a galera faz isso para fazer prova. Não façam isso, procurem um médico. Sim. Porque os efeitos podem ser muito ruins. Porque é aquela coisa, né, doutor? Às vezes a pessoa vê ela tem que executar uma tarefa, e a tarefa é grande. Ela olha para a tarefa toda, Isso. ao invés de olhar para o fragmento. Isso. Fragmenta, olha para um pedaço. Essa é uma outra técnica, né? A gente fragmentar uma coisa que é muito grande. Então, se você tem um capítulo ou um livro para ler, né? Fragmenta. Hoje eu vou ler tantas páginas, vou estudar tal tema hoje. E no outro dia seguinte, vou estudar o outro tema. E aí você consegue concluir essa variar aqui, equilibrar. Tem até um livro muito bom sobre isso que eu li, eu recomendo demais, a galera ajuda muito quem é concurseiro, é Mini Hábitos. Mini Hábitos, eu não sei se você já chegou a Não ouvir tive a falar. oportunidade de ler, mas já ouvi falar. É interessante que ele, por exemplo, a pessoa quer correr e ela não quer correr. O nosso corpo naturalmente quer ficar de boas. Aí fala, não, primeiro dia que você vai começar, em vez de falar assim, eu vou correr 20 km, você fala assim, ó, eu vou calçar o tênis e vou só até o portão. Se você passar do portão, parabéns. Ou então, em vez de vou fazer 10 flexão, não. Faz uma, bota uma meta de uma miudinha e depois você vai. Se você fizer 2, você bateu a meta. Sim. Superou a meta, né? Algo assim. A gente, voltando um pouco nessa temática, né, de produtividade, a gente vive numa sociedade que ela valoriza muito a produtividade. Então, é quase que um pecado hoje em dia você descansar. Parece que tá errado. A gente precisa trabalhar enquanto eles dormem, né? Tem aquela frase. Então, assim... Meu Deus, tem mesmo. Essa produtividade excessiva de querer ficar produtivo 24 horas por dia, ela é insustentável, né? Isso gera muita ansiedade e a gente precisa de descanso. Inclusive, quando você estuda, uma coisa que é fundamental é você dormir bem de noite. Porque quando a gente dorme, no momento que a gente está dormindo, é o momento que o nosso cérebro vai pegar as informações que a gente obteve durante o dia e vai filtrar o que é importante ele reter e o que é importante descartar, que é desprezar, que é uma informação que não foi útil ali no dia, na hora, mas ele não precisa guardar aquilo. Então, todos os dias à noite, nosso cérebro faz essa faxina. Nossa, que interessante. E ele guarda o que é importante e descarta o que não é. Isso durante o sono. Durante o sono. Então, a gente precisa dormir bem para poder reter melhor a informação. Então, não adianta querer virar à noite estudando e prejudicar o seu sono, porque isso vai prejudicar a absorção e fixação daquele conhecimento. Então, o primeiro passo para conciliar o estudo e o descanso é entender que descansar também pode ser uma forma de estudar, porque você precisa de descanso para o seu cérebro absorver aquilo que você estudou. Nossa, totalmente. Entendeu? Totalmente, perfeito. Dormir então, também faz parte dos estudos. Dormir faz parte dos estudos. Dormir é estudar. Sim. Olha, é a primeira vez que eu vejo essa construção, essa frase construída desse jeito. Dormir também é estudar. Até porque se você tá cansado, você não consegue reter, você não consegue
nem controlar suas emoções direito, que você fica ansioso, você fica estressado gratuitamente. Uhum. Você dormiu mal. Você não consegue gerar músculo sem dormir. Sim, É tanta coisa. E aí você falou da lavagem, isso. tipo assim, a Essa limpeza, limpeza, melhor dizendo, a faxina acontece durante o faxina, sono. durante o sono. Durante o sono. A- As, doutor, lista pra mim aqui ah, assim, quais são os hábitos, né, os hábitos saudáveis para a gente combater ou controlar ou reduzir a ansiedade. O que é, a gente pode fazer que é simples, Ótimo, né? Que é simples. ótimo. Primeira coisa, dormir bem. Então, uma boa noite de sono é fundamental, porque quando a gente não dorme bem, isso tem um impacto direto no dia seguinte, Ah, né? com A gente certeza. fica cansado, a nossa agilidade mental não é a mesma, a gente pode ficar mais irritado, mais ansioso. Então, dormir bem, primeiro passo, fundamental. Perfeito. Fazer exercício físico, né, regularmente. Atividade física é Atividade muito física é importante, meu muito Deus do céu. importante. O que a Organização Mundial de Saúde recomenda é uma média de 200 minutos por semana. Isso se for uma caminhada, um exercício mais leve. 200 minutos por Por semana. semana. Daria ali 3 horas e pouquinho, né? Então, Hum, vamos arredondar aí, 3 horas por semana. De uma certo. caminhada, um exercício físico. Que é plenamente execuível, Totalmente né? execuível. À medida que você faz um exercício de maior intensidade, né, uma corrida, um crossfit, não sei, uma coisa que gasta mais energia do que uma caminhada regular, esse tempo diminui Ó, que mais, legal. entendeu? Interessante. Então a gente precisa Dormir, dormir, atividade atividade física, física, alimentação, alimentação. alimentação saudável, O né? que tipo de comida que mais regaça com a galera? O que mais que rebenta, assim, que o pessoal. É, ou melhor, não necessariamente o tipo de comida, também se você quiser falar sobre o tipo de comida, Uhum. mas assim, que tipo de alimentos a gente deveria mirar mais, assim, para poder. Um pouco clichê, mas é a realidade, assim. A gente precisa comer mais comidas naturais. Fruta, verdura, é, Nossa, o grãos, povo não come isso mais, não, gente. né? Quanto mais processado e industrializado for o alimento, ele vai ser um alimento mais pró-inflamatório. Ou seja, um alimento que favorece a inflamação do seu corpo. Nossa. Então, uma coisa que é muito interessante e que a ciência tem estudado cada vez mais é uma relação do nosso cérebro com o nosso intestino. A gente deu o nome de eixo cérebro-intestino. Então, o que, que a gente sabe? Nossa, que Que interessante. quando o intestino ele Hum. está saudável, ele acaba equilibrando o nosso corpo, ele desinflama o Nossa. nosso corpo, e isso acaba tendo uma repercussão no nosso cérebro. O contrário também é válido. Quando o intestino ele está mais inflamado, né? Claro que é uma inflamação subclínica ali, né? Ele libera alguns fatores que vão cair na corrente sanguínea, a gente não Nossa. sente isso. Mas ele Mas, acaba mas tá interferindo. interferindo. Isso pode inflamar um pouco o cérebro também. E pode ter prejuízo, né? De ansiedade, depressão, enfim. Então, inclusive, hoje em dia tem sido estudado você tratar o intestino. Tem estudos, assim, que os cientistas trataram o intestino e avaliaram melhora na ansiedade. Nossa, que coisa louca, mano. Então, alimentar é fundamental, alimentar bem, porque a Nossa. gente tem bactérias. Uma das coisas que influencia é a gente tem bactérias que moram no nosso intestino e a gente chama de flora intestinal. A gente precisa delas, elas vivem com a gente, né? Elas fazem parte do nosso corpo. Porém, existem bactérias que são, para ficar fácil de entender, né? Bactérias que são boas e bactérias que são ruins. Uhum. Elas ficam tentando ali se equilibrar. Quando as bactérias ruins, elas ganham essa briga, elas aumentam essa quantidade, elas começam a liberar substâncias que favorecem a inflamação do intestino, Nossa. né? E aí vem todas aquelas repercussões. Então, como ganhar, reverter essa batalha, né? Como fazer as bactérias boas crescerem mais e deixar o intestino mais saudável? Comendo o que as bactérias boas gostam de se Gosta de alimentar. comer. Você tem que dar comida Que para da elas. hora. E o Uhum. que elas gostam de comer? Fruta, Fruta. verdura,
Coisa saudável, Nossa, que coisa massa. orgânica. Uhum, É isso que elas gostam. que da E hora. o que que a outra bactéria gosta? Comida processada, açúcar refinado, tudo que Nossa, a gente gosta, Coca-Cola, você tá dando comida hamburgão. para outra bactéria. Nossa, assim, é aquela questão tem uma história dos monges que você tem a ovelha e você tem o leão. Quem que você for dar comida, você vê o resultado, né? É Você tá dando comida pra quem isso, ali, isso. né? Tem um daqueles que vai te detonar. É... Ô, gente, olha, essa conversa aqui tá muito da hora, doutor, muito da hora mesmo. O Mas café ali. nós estamos É, chegando. Ah, deixa eu ver, o impacto do café no nosso cérebro. Ô, doutor, tem muito estudo sobre café, não tem? tem sim. Ah, assim, então, antes de a gente. Nós estamos quase chegando no final, Finalizar aí. mas eu quero saber essa do café. Como é que, como é que a gente pode fazer um uso adequado do café? Ótimo. Então, primeiro entender, o café é um estimulante. De alguma forma ele vai deixar a gente mais ativo, né? A gente sente que o café Dá ajuda uma a gente, turbinada. dá uma turbinada. Quando a gente bebe café demais, em excesso, ele vai estimular a gente demais. Então, Nossa. quem é mais sensível ou quem já tem ansiedade, né, patológica, o café Ele vai piorar isso aí. pode piorar. Você pode ficar mais ansioso se beber café demais. Então, esse é um primeiro ponto. O Então, aumento do batimento cardíaco é normal? sim, se você beber muita cafeína, sim. Não. Então, primeiro ponto, se você é ansioso demais, evite beber cafeína, porque aquilo vai te turbinar mais do que você já tá. Nossa. Se você não tem problema, ok. Outra coisa que é importante saber, a cafeína ela age no nosso sistema nervoso central em torno de 6 a 8 horas. Então, Nossa, o gole de café, o café que o toma? café que a gente toma, a cafeína, né? Pô, se o cara tomar café 6 horas da tarde, ele tá lascado. Isso. Então, se ele tomar café 6 horas da tarde, vai dar meia-noite, 1, 2 da manhã, a cafeína tá deixando ele ativado, estimulado, vai atrapalhar o Nossa, sono dele. cara. Então, o ideal é você beber café de manhã e depois do almoço, ali, 2, 3, no Pipocando ali máximo. numas 3 horas. Que aí dá o É, tempo da cafeína ser eliminada, de você dormir bem. Aí a gente entra em tudo que a gente falou, do a sono, galera né? fala assim: não, eu tomo café e durmo bem. Só que a pessoa não dorme um sono Não profundo. dó, porque a gente tem no nosso sono, a gente não só deita e dorme. Quando a gente dorme, o nosso cérebro ele funciona de uma maneira diferente. A gente consegue medir isso com exames, né? Uhum. Então ele muda as ondas, a frequência que ele emite os sinais elétricos muda quando a gente dorme. Então a gente tem fases do sono. Tem um sono REM, tem um sono não REM. Enfim, a gente chama isso de arquitetura do sono. Então, Ah, esse ritmo que o cérebro entra quando ele dorme. A cafeína muda, ela interfere. altera toda Então, às vezes a essa pessoa acha arquitetura. que ela dormiu bem, mas a arquitetura do sono não foi a melhor. Ele não atingiu, por exemplo, um sono profundo. Né? Tipo isso. Aí ela acorda, não tá tão descansada. Isso. Nossa, que interessante. Então a gente tem Muito que bom. pensar nisso também. Ó, galera, café, toma café. Café é bom, é uma das bebidas mais consumidas no mundo, mas assim, É bom, toma, mas tudo. toma de forma coerente, igual o doutor tá Isso. colocando. Cara, passou de 3 horas ali, não toma mais café. Quem gosta muito, às vezes a pessoa, eu não consigo, eu Vici. preciso do gosto do café. Toma um café descafeinado. Ah, que da Que o hora problema é a mesmo. cafeína, É verdade. entendeu? Toma um café descafeinado. Que a pessoa sente o gosto do café e não tem a É, cafeína envenenando ali na hora sim, errada. na hora Não errada. é que é um Aí de veneno, né? manhã, bebe a cafeína lá, tem gente que toma cápsula de cafeína, né, pra ir pra academia, bebe café. Então, assim, Ah, às vezes a quantidade de cafeína que a pessoa ingere por dia é muito alta. Aí ela vai ter nossa. taquicardia, vai ter ansiedade. E aí, Nossa, dá pra. Tem, assim, o café dá pra deixar o cara bem zoado se ele errar sim, no consumo. sim. Porque, ó, vamos pensar aqui um cenário. O cara foi lá, tomou um café. De manhã cedo, tomou pãozinho e tal. Aí ele pega e vai pra academia, toma uma cápsula de cafeína. E geralmente ela é bem concentrada. Aí toma um pré-treino ainda Você tá doido? pra O dar cara uma. haja organismo Então, pra assim, filtrar aí isso. depois ele fica ansioso. E E aí fala assim, não sei por não quê. sei. Ó, não sabe por quê. Assim, vai lá no doutor, ele vai te explicar por que que tá É, ansioso, né? Ah, ó, doutor, você vai ter que voltar aqui, nós vamos ter que falar vamos desse sim. assunto de Vixe, novo. tô O à assunto ficou disposição. muito, Tô à muito legal aqui, disposição. esse bate-papo. Gostei demais da conta. Você já tá intimado aqui para outros encontros. Não vou deixar isso aqui Combinado. perene. Tenho certeza que a galera gostou bastante.
Galera, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado pelo like que vocês deixaram aqui. Galera, obrigado. Se inscreva pro nosso canal para que você não perca esses bate-papos que enriquece demais, muito mesmo. Obrigado, doutor. Eu que Parabéns pela agradeço. sua, Eu que pela sua agradeço o abordagem, convite. foi muito interessante. E é isso, galera. Tamo junto, não se esqueçam. Aqui é Bravo.